A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no dia 356 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Leremos a primeira carta de São João, os capítulos 4 e 5. Também a primeira carta de São Paulo a Timóteo, nos capítulos 1º, 2º e 3º. E do livro dos Provérbios, no capítulo 30, leremos os versículos de 24 a 28. Primeira carta de São João, capítulo 4. Caríssimos, não creiais em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para verdes se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo vindo na carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Esse é do Anticristo. Ouvistes dizer que o Anticristo virá. Pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e vencestes os que são do Anticristo, pois em vós está quem é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam das coisas do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não vem de Deus não nos ouve. A partir disso, distinguimos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus.
Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor em nós é consumado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu do seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o seu amor para conosco é consumado, que tenhamos confiança no dia do julgamento, pois assim como é Jesus, somos também nós neste mundo. No amor não há temor, ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo, e aquele que teme não é perfeito no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo foi gerado de Deus, e quem ama aquele que gerou, ama também aquele que dele foi gerado. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Pois amar a Deus consiste nisto, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que foi gerado de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo, não somente pela água, mas pela água e pelo sangue. É o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 3 são os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E o testemunho de Deus é este: ele testemunha a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E nisto consiste o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduza à morte, que ele ore, e Deus dará a vida ao irmão. Isto se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve orar. Toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que é gerado de Deus não peca. Ao contrário, aquele que foi gerado de Deus, ele o guarda, e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está no poder do maligno.
nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, quando estamos em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo do Cristo Jesus, por ordem de Deus nosso Salvador e do Cristo Jesus nossa esperança, a Timóteo, meu filho legítimo na fé. Graça, misericórdia, paz, da parte de Deus Pai e do Cristo Jesus nosso Senhor. Ao partir para a Macedônia, eu te exortei a ficares em Éfeso, para recomendares a alguns que não ensinassem doutrinas diferentes, nem dessem atenção a fábulas e genealogias intermináveis. Essas coisas provocam antes longas discussões do que contribuem para a realização, na fé, do plano salvífico de Deus. Essa recomendação visava promover o amor que nasce de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Por se terem afastado desta linha, alguns se entregaram a um palavrório sem sentido. Pretendem ser mestres da lei, mas não entendem o que dizem, nem conhecem as questões que defendem. Sabemos que a lei é boa, contanto que usemos dela como se deve. De fato, a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreligiosos e pecadores, para os ímpios e mundanos, para os que matam pai ou mãe e para os demais assassinos, para os devassos, os sodomitas, os traficantes de escravos, os mentirosos, os perjuros, e para tudo o mais que se opõe à sã doutrina, a qual é conforme ao Evangelho da glória de Deus, bendito, a mim confiado. Rendo graças àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim, colocando-me a seu serviço, a mim que antes blasfemava, perseguia e agia com violência. Alcancei, porém, misericórdia, porque agia por ignorância, não tendo ainda a fé. A graça de nosso Senhor manifestou-se copiosamente, junto com a fé e com o amor que estão em Cristo Jesus. É digna de fé e de ser acolhida por todos esta palavra. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Alcancei, porém, misericórdia para que em mim, o primeiro dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua paciência, fazendo de mim um exemplo para todos os que hão de crer nele, em vista da vida eterna. Ao Rei dos séculos, Deus imortal, invisível, único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Timóteo, meu filho, esta é a recomendação que eu te faço, de acordo com as profecias proclamadas outrora a teu respeito. Fortificado por elas, combate o nobre combate, com fé e boa consciência. Por terem repudiado a boa consciência, alguns naufragaram na fé. Entre estes estão Himeneu e Alexandre. Entreguei-os a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Capítulo 2. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões, ação de graças por todas as pessoas, pelos reis e pelas autoridades em geral, para que possamos levar uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus nosso Salvador. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Com efeito, há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus, que se entregou como resgate por todos. Este foi o seu testemunho dado no tempo devido.
Digo a verdade e não minto. Para servir a esse testemunho fui constituído arauto e apóstolo, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que em toda parte os homens orem, erguendo mãos santas, sem ira nem contenda. Igualmente quero que as mulheres se vistam decentemente e se enfeitem com modéstia e bom senso. Nada de penteados complicados, nem de joias de ouro ou de pérola, nem de vestes luxuosas. Ao contrário, enfeitem-se com boas obras, como convém a mulheres que se aplicam à vida piedosa. Durante a instrução, a mulher fique escutando em silêncio com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine nem que mande no marido. Ela fique em silêncio. Com efeito, Adão foi formado primeiro, Eva depois. E não foi Adão que se deixou seduzir, mas a mulher é que foi seduzida e se tornou culpada de transgressão. No entanto, ela será salva pela geração de filhos, se perseverarem na fé, no amor e na santidade, unida à sensatez. Capítulo 3. É digna de fé esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, está desejando um trabalho valioso. É preciso, portanto, que o bispo seja irrepreensível, casado com uma só mulher, sóbrio, ponderado, educado, hospitaleiro, apto para o ensino, que não seja dado ao vinho, nem violento. Pelo contrário, que seja moderado, não briguento, não avarento, que dirija bem a própria casa e saiba manter os filhos na submissão com todo o respeito, pois quem não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não seja um recém-batizado, para não acontecer que se ensoberbeça e incorra na mesma condenação que atingiu o diabo. É preciso que ele receba testemunho favorável dos que não pertencem à comunidade, para que não venha a cair em descrédito e no laço do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser pessoas decentes, homens de palavra, não viciados no vinho, nem afeitos a lucros torpes. Saibam guardar o mistério da fé com uma consciência pura. Será preciso primeiro examiná-los. Depois, caso não haja nada a censurar-lhes, é que assumirão as funções de diácono. Suas esposas também sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam casados com uma só mulher, eduquem bem seus filhos e saibam dirigir sua própria casa. Os que tiverem exercido bem a sua função de diácono alcançarão para si uma posição honrosa e muita coragem na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas na esperança de ver-te em breve. Caso, porém, eu demore, já estarás sabendo como deves proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Como nós todos reconhecemos e professamos, é grande o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, proclamado entre os gentios, acreditado no mundo, arrebatado na glória. Provérbios capítulo 30, versículos 24 a 28. 4 seres são os menores da terra, e no entanto mais sábios que os sábios. As formigas, povo sem força, mas que se aprovisionam de comida no verão. Os roedores, povo sem poder, que fazem sua morada nas rochas. Os gafanhotos, que não têm rei, mas saem todos em bandos ordenados. A lagartixa, que fica suspensa nas patas e mora no palácio dos reis.
Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. Meditamos hoje a primeira carta de João, nos capítulos 4 e 5. O amor é o coração da vida cristã. Não se trata aqui de Deus ter amor. Ele é amor. Ele não pede nada em troca, só espera que os membros da comunidade tenham amor uns pelos outros. Amor que precisa espalhar-se e ser difundido entre todas as relações da comunidade para com os demais seres humanos. O amor a Deus só tem consistência quando acompanhado de práticas concretas em favor dos irmãos. Aí cabe o máximo cuidado contra as expressões religiosas que não levam em conta esta solidariedade. Já no capítulo 5, há um resumo dos pontos principais. A comunidade, ela está no mundo, mas vive em conflito com ele, e por isso não pode perder de vista os mandamentos, aqueles que orientam a maneira de se viver no mundo. Jesus é o que se fez carne e assumiu a trajetória humana. Nele está a vida, e só no compromisso com ele é possível viver de maneira plena, de uma maneira que vai se prolongar até a eternidade. Jesus é o Filho de Deus, e essa fé não justifica exigir que Deus atenda a tudo o que a ele se pede. É preciso entender a vontade de Deus e a essa vontade sujeitar o nosso querer. Aqui nós vamos encontrar um sentido muito bonito da oração, em favor tanto de quem a faz como dos irmãos. A verdadeira oração é aquela que nos deixa sempre atentos, frente ao pecado existente no mundo, à ação do mal. Qual é a verdadeira oração? É aquela que se coloca em sintonia com a vontade de Deus. Paralelamente, nós damos início à leitura e à reflexão das cartas chamadas pastorais, que são as duas cartas de Timóteo e a carta de Tito. Foram assim chamadas de pastorais a partir do século XVIII. Elas dão atenção à organização de comunidades sob a orientação de dirigentes. Refletimos hoje a primeira carta a Timóteo, nos capítulos 1 a 3. É uma carta enviada por Paulo a Timóteo, que se encontra em Éfeso. Timóteo é aquele que acompanhou Paulo na segunda viagem, sendo também o coautor das duas cartas aos Tessalonicenses. Ela trata do cuidado com os falsos doutores e encarrega Timóteo de denunciar as falsas doutrinas. Recomenda para que se reze por todos os homens, especialmente por aqueles que têm uma responsabilidade, e pede que se vele pelo comportamento das mulheres, especialmente nas assembleias. Esses assuntos, é importante nós destacarmos, eles refletem contextos culturais daquela época. Depois ainda apresenta o tema da organização eclesial, partindo dos episcopos e dos diáconos, apontando o exercício de lideranças nas comunidades. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension.
Até amanhã.